Bom dia, boa tarde, boa noite aos alunos dos segundos anos de História da Escola Técnica. Continuando, meus queridos, nossas aulas de História, nós estamos trabalhando o capítulo 1º do nosso livro didático, né? Então vocês de antemão já estejam aí com os livros abertos no capítulo 1, na página 15. E hoje, na nossa aula, nós vamos tratar de mais um dos povos da América Indígena, que é o título do capítulo 1 do livro, a América Indígena. Na aula passada, nós falamos sobre um dos primeiros povos, que foram os astecas. E hoje, nós vamos falar sobre o segundo desses povos da América, chamada América pré-colombiana, a América antes da chegada de Colombo e dos outros europeus. Então, na aula passada falamos sobre os astecas e hoje falaremos sobre os maias. Então, abra os livros na página 15 e também abram os livros de história para fazer as anotações que nós vamos sugerir para vocês, ok? Pronto. No caderno de vocês, anotem aí os maias como um título ou um subtítulo do capítulo 1, os maias. Então, que povo foi esse que existiu aqui na América, em especial ali na parte da América do Norte e na América Central, e que foram encontrados aqui pelos espanhóis quando chegaram para colonizar o continente americano, né? Então vamos ver algumas informações e vocês vão anotando aí, né? Então a primeira coisa que nós vamos ver na página 15 é que o autor vai nos dizer assim: os maias estão entre as civilizações mais antigas da América. Isso é importante, é um detalhe importante. Porque os maias é uma civilização, primeiramente. Porque os maias formavam já uma organização social complexa, com governantes, com cidades, com uma sociedade hierarquizada. Então é uma civilização. Já havia trocas comerciais entre eles, já havia uma instituição política organizada, instituições religiosas organizadas, instituições militares organizadas. Então é uma civilização e uma das mais antigas da América. Por que mais antiga? Porque o segundo texto que nos orienta aqui no livrinho, no nosso livro didático, diz que seus ancestrais, os ancestrais dos maias, viviam nas montanhas da atual Guatemala, lá na Guatemala, desde 2500 a.C. Então, são essas primeiras informações que vocês anotem aí já no caderninho. Os maias, eles organizaram a civilização, uma das mais antigas da América. E de onde vem essa antiguidade? Como podemos rastrear essa antiguidade? Segundo o texto que nós trabalhamos com vocês aqui, que vocês têm em mãos no livro, diz que os ancestrais dos maias viviam na Guatemala desde 2500 a.C., ou seja, se partirmos de hoje, 2021, então eles existiam há 4.500 anos atrás, mais ou menos, né? Uma interessante informação, continua o texto, né? A civilização maia, ela se desenvolveu na confluência entre a América do Norte e a América Central. Então, entre a América do Norte e a América Central é onde vai surgir, entre essas duas Américas. Temos a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Então, ali no meio, no sul, na parte mais sul da América do Norte e na parte da América Central, aí é que essa civilização vai se organizar, se situar. Principalmente numa região conhecida como Península de Yucatán. Anotem no caderninho de vocês, Yucatán com Y, né? Então a Península de Yucatán é o principal foco, não é o único.
porque em outras regiões da América do Norte e da América Central, nós vamos ver a existência, a permanência e a atuação dos maias. Mas na península de Yucatán é onde se encontram as principais cidades dos maias, né? Então, mais precisamente na península de Yucatán, numa área que se encontram hoje 5 estados do México, quase toda a Guatemala, parte de El Salvador, parte de Honduras e Belize. Então, se você der uma olhadinha no mapa do livrinho, aí na página 15, ó, nesse mapazinho aqui rosa, olha aí, ó, estão vendo? Então, nós vamos ver algumas cidades maias. Então, a gente pode ver aqui, ó, de baixo para cima, né, pegando a parte de cima do mapa, lá do lado direito. Então, toda essa parte rosa é o que nós chamamos de Península de Yucatán. Então, lá do lado direito em cima tem a cidade de Chichén Itzá. Depois vem Mayapán, Uxmal, Palenque, Piedras Negras e Tikal. E mais embaixo é a cidade de Copán. Então, essas cidades aqui são as principais cidades dos maias. Depois nós vamos analisar algumas imagens delas, né? Algumas construções existentes em algumas delas, e nós vamos ver porque elas são as principais, né? Então, quais são as informações sobre os maias? Primeiro, a civilização maia é uma das mais antigas civilizações existentes que existiram na América, né? Na América do Norte e América Central. A outra informação, o principal foco onde se organizaram as cidades maias foi a península de Yucatán. E nós vamos observar também agora na página 16, virem a página 16, e nós vamos ver algumas informações sobre como os maias chegaram, se instalaram e permaneceram nessas regiões e organizaram a sua civilização. Então, na página 15, lá em cima no texto, página 16, aliás, página 16, nós vamos ler que os maias, habitando um meio inóspito é um lugar difícil de viver, um lugar cheio de florestas. Esses povos se deslocaram pela selva em busca de alimentos. Então, os antigos maias se embrenharam nessas florestas perigosas, cheias de animais perigosos. Então eles se deslocaram em busca de alimentos. Então, como era que eles buscavam alimento? Por meio da caça, da pesca e da colheita de frutos que eles iam encontrando, né? Então, esses foram os primeiros momentos da chegada dos maias nessa região. Eles chegaram em busca de alimentos. Depois, eles conseguiram plantar milho e fazer plantios. Eles passaram a dominar a agricultura, o plantio, a plantação de alguns produtos. Então eles passaram depois a plantar milho, pimenta, feijão e se estabeleceram na península de Yucatán, né? Então eles começaram assim, primeiro chegaram como caçadores-coletores e depois se tornaram agricultores nessa região de Yucatán. Nessa região de Yucatán, os arqueólogos descobriram, no meio da floresta, né, que é uma região, a floresta tropical, então lá eles descobriram as ruínas da cidade de Tikal e Copán. Então, por isso que nós sabemos, né, dessas informações. Os arqueólogos encontraram cidades, pesquisaram e trouxeram essas informações, né, para nós. Depois os maias ocuparam também cidades que já existiam, como Uxmal, Chichén Itzá, situadas mais ao norte, como eu mostrei a vocês no mapa, né, lá em cima, na península de Yucatán. Agora, uma informação importante que vocês devem anotar no caderninho de vocês aí e também registrar na memória de vocês para não esquecer, né? Que isso é muito importante. Como era a organização política dos maias? Na aula anterior, se você não assistiu a nossa aula anterior de história, que eu falei sobre os astecas, vocês vão lá para a aula de história. Está no meu canal, né? Amaury Alves, e procure lá, né? A História dos Segundos Anos, a aula sobre os astecas.
Nós vimos na aula anterior que o povo azteca, que se organizou e se estabeleceu na região onde é o México hoje, eles organizaram um império. Então havia o imperador Maia, auxiliado por nobres, por sacerdotes, por militares, e ele governava sozinho, em nome dos deuses. A organização política dos astecas era uma monarquia teocrática, onde o rei governava em nome dos deuses e onde ele era considerado também uma espécie de deus. Então ele governava sozinho. O poder estava centralizado na mão do imperador asteca. Já em relação à organização política dos maias, era completamente diferente. Então anota isso aí. Os maias não organizaram um império como os astecas. E como então era a organização política dos maias? Os maias se organizaram em cidades-estado. O que quer dizer uma cidade-estado? São cidades que têm governos próprios, têm leis próprias, costumes próprios. E o governante de uma cidade não tem domínio nem controle sobre as outras cidades. A gente viu, né, no mapazinho da Península de Yucatán, a gente viu algumas cidades. Aí, por exemplo, temos a cidade de Copán. Então, a cidade de Copán, dentro dessa organização chamada de cidades-estado, é um tipo de organização política. Então, o governante de Copán só governava Copán. Não governava Pedras Negras, Tikal, Uxmal e nenhuma das outras. Como também os governantes de Chichén Itzá não exerciam influência política, nem governavam nenhuma das outras. Cada um governante governava a sua própria cidade. Então essas cidades se tornaram cidades autônomas, com seu próprio governo, com suas próprias leis e seus próprios costumes e hábitos. Então isso se chama de organização política cidades-estado, ok? Aí veja o que aqui diz o texto. Aí vocês anotem aí, viu? Mais um tópico, né? As cidades-estado maias. Assim como os antigos gregos, então o autor do nosso livro compara as cidades-estado maias ele faz uma comparação com as cidades-estado da Grécia. Na Grécia existia também esse sistema, essa organização política de cidades-estado. Por exemplo, existia a cidade de Atenas e a cidade de Esparta. Então, o governante de Atenas governava só Atenas, tinha um exército em Atenas. A cidade de Esparta tinha seu governante também, e só governava a cidade de Esparta. E assim, todas as cidades gregas eram organizadas. Então, o autor do nosso texto, ele compara as cidades maias com as cidades antigas gregas, claro, guardando suas devidas proporções, né? Não é que são iguais, ele está fazendo só uma comparação a nível didático. Assim como os antigos gregos, os maias viviam em cidades-estado, ou seja, cidades com governo, leis e costumes próprios. Em caso de guerra contra um inimigo comum, aí sim. Então, se existisse um inimigo que viesse destruir ou guerrear contra as cidades maias, é o que acontecia. As cidades maias se organizavam em confederação, então elas se uniam para lutar e guerrear contra um inimigo comum. Mas quando terminasse aquela guerra, cada um voltava para a sua individualidade, cada um voltava para o governo da sua cidade, para a sua forma independência de administrar, ok? Então, quando havia esse problema de um inimigo comum, as cidades maias se organizavam em confederações, mas nunca chegaram, presta atenção a isso, nunca chegaram a constituir um império, a exemplo dos astecas e dos incas. Então, se um dia você encontrar uma questão de Enem, de vestibular, de SSA, e uma questão que peça para você diferenciar politicamente os astecas dos maias, então a grande diferença é essa. Era que os maias se organizaram, tanto os maias como os incas, que a gente vai ver na próxima aula, se organizavam em impérios. Já a cidade maia, as cidades maias
se organizavam em cidades-estado. Ok, minha gente? Uma outra coisa importante nas cidades maias são as construções. Nós falamos da política, agora vamos falar das construções. As grandes e sofisticadas construções maias, eles tinham grandes construções, eles construíram pirâmides, construíram templos, construíram observatórios. Então vamos ver essas construções. No livrinho de vocês, né, no nosso livro, tem, né, umas imagens, né? Tá vendo as imagens? As imagens da cidade, de uma das cidades maias, né? Essa aqui é a cidade de Palenque, uma das cidades maias, né? Então veja as construções, eram grandes e sofisticadas, né? E o deslocamento de enormes blocos de pedra revelam seus conhecimentos de engenharia e cálculo. Interessante isso. Como os egípcios, né? Então eles faziam cidades de pedras, enormes blocos de pedras, que para você construir essas grandes cidades, precisava de você dominar a matemática, que era muito importante, né? Dominar a matemática para fazer os cálculos e conhecimentos de engenharia. As pirâmides maias, que eles construíram pirâmides diferentes das egípcias, menores, mas mais trabalhadas, né? As pirâmides serviam de esteio, ou seja, de base para os templos religiosos, aos quais se chegava por meio de uma escadaria íngreme. Então havia a pirâmide maia e havia num dos lados, de vários lados, uma escadinha que você subia, escada, né, batentes que você subia até o cume. E lá em cima servia para oferecer sacrifícios aos deuses que eles acreditavam. As pirâmides serviam de base para os templos religiosos, aos quais se chegava por meio de uma escadaria íngreme. Algumas pirâmides, como a de Tikal, tinha mais de 60 metros de altura. Imagina, um prédio mais ou menos de 20 andares de altura. Imagina um prédio de 20 andares. Era essa pirâmide de Tikal. Muitas cidades maias surgiram em torno de centros cerimoniais. Então havia um templo religioso e em torno desse templo surgiam algumas cidades maias. Então, nesse tópico das cidades maias, nas cidades-estado maias, nós vimos o quê? Vimos a organização política, cidade-estado, e vimos as grandes construções dos maias que eram sofisticadas e tinham uma natureza religiosa, não apenas a natureza arquitetônica pela arquitetura, mas desempenhavam uma função religiosa, ok? E também científica, porque lá de cima dessas pirâmides se construiu também em algumas cidades observatórios para se estudar o movimento dos corpos celestes. Agora o nosso terceiro tópico é a sociedade, economia e arte. Anote aí, sociedade, economia e arte. Como era a sociedade, a economia e a arte entre os maias? Então vamos ver, a sociedade maia era hierarquizada, era organizada, tinha suas camadas sociais. Os grupos sociais mais favorecidos, quem eram os grupos sociais mais favorecidos? Quais eram os grupos que ficavam em cima do topo da pirâmide, da principal camada social? Eram os governantes, sacerdotes e comerciantes. Eles viviam em palácios e templos suntuosos, situados em torno dos centros cerimoniais, e eles eram sustentados pelas famílias de agricultores e artesãos espalhados pelas aldeias existentes na floresta. Então, a camada dominante, ela era sustentada pelos pobres, pelos camponeses, pelos artesãos que trabalhavam, pagavam impostos, e essa sociedade, essa camada social que ficava no topo, os governantes, sacerdotes, comerciantes, viviam da exploração do trabalho dos pobres, dos trabalhadores. Então, na economia, a agricultura tinha grande importância na vida dos maias. Então, a agricultura era a principal atividade econômica do povo maia. Botem isso também, a agricultura. A maioria da população trabalhava no cultivo de quê? Eles cultivavam o quê? Cultivavam feijão, abóbora, algodão, cacau, abacate e milho.
O milho era a base principal da alimentação dos maias, né? Por volta do século IX depois de Cristo já, né? Já na nossa era, por volta do século IX, os maias abandonaram suas cidades de repente, subitamente. Os arqueólogos constataram que depois do século IX da nossa era, as cidades maias foram evacuadas. Então, para alguns, não existe uma certeza sobre quais foram os motivos que levaram os maias a abandonar suas cidades. Para alguns, a razão do abandono foram flagelos naturais, como epidemias, secas prolongadas, inundações, terremotos, furacões. Para alguns, os maias abandonaram as suas cidades por conta desses fatores, mas não há certeza. Para outros, as causas do abandono das cidades maias foram tragédias provocadas pelo próprio ser humano, tais como invasões violentas, pressão de grupos periféricos, outros grupos humanos que haviam nas cercanias, nas vizinhanças dos maias, insurreições ou rebeliões dos próprios maias, que se revoltaram contra os governantes, sacerdotes e comerciantes, e assim produziram uma destruição em massa. Mas tudo isso são teorias para explicar o abandono abrupto, repentino das cidades maias. Não há algo concreto, real, mas são apenas algumas especulações. Então, se você for perguntado numa avaliação, por que os maias abandonaram de repente suas cidades a partir do 9º século? Então vocês dizem, olha, não há certeza, mas para alguns foram flagelos naturais, para outros foram tragédias provocadas por meio de invasões violentas e assim por diante, né? Os conhecimentos e práticas dos maias, aquilo que eles conheciam, aquilo que eles praticavam, foram incorporados pelos astecas e outros povos do Vale do México, que conquistaram as cidades maias por volta de 1400 da nossa era. Então, quando os astecas chegaram lá, praticamente só fizeram dominar a região porque não existia mais, né, gente morando nessas cidades. Ok, minha gente? Uma curiosidade sobre os povos da América, né, da América Central ali, principalmente a América Central. Os povos da Mesoamérica, né, que é ali aquela América Central, particularmente os maias, isso que eu estou lendo aqui para vocês, é esse quadro aqui, ó, begezinho, que traz uma informação importante sobre a astronomia e o conhecimento dos maias, né? Aí vejam aí como é interessante, né? A astronomia e o calendário maia. Inclusive, o calendário maia foi muito falado no ano de 2012, porque por esse calendário o mundo se acabaria nesse ano, em 2012, né? Mas graças a Deus que chegou 2012, já estamos em 21 e não aconteceu nada. Aí veja bem, a astronomia e o calendário dos maias. Todos os grandes povos da Mesoamérica, ou América Central, sentiram-se poderosamente fascinados pelo mistério do cosmo, do universo, a recorrência dos fenômenos celestes, o ritmo infatigável das estações e a influência destas nas diversas fases da cultura do milho, o próprio ciclo da vida e da morte, do dia e da noite em sua alternância necessária. Desde os primeiros séculos de nossa era, esses povos possuíram 2 calendários, dos quais se serviam simultaneamente um calendário ritual religioso de 260 dias, dividido em 13 grupos de 20 dias, e um calendário solar civil de 365 dias, mais uma fração. Então já é próximo a nossa. Comportando 18 grupos de 20 dias, mais 5 dias adicionais, geralmente considerados nefastos. Os dias de cada um desses calendários, permutando-se de forma cíclica segundo uma ordem determinada, terminavam por fazer os 2 calendários se encontrarem no mesmo ponto de partida a cada 52 anos, quando começava o ciclo. Para administrar esses cálculos, foi concebido um sistema simples e engenhoso, tendo por base o número 20, reduzindo-se ao emprego de 2 símbolos,
o ponto para a unidade, a barra para o 5, mais um signo ou um sinal em forma de concha alongada equivalente a 0, ou melhor, significando ausência de valor. Esses signos prestavam-se facilmente à composição de números inteiros, podendo ultrapassar o milhar. Segundo esse sistema mesoamericano, o valor de posição crescia progressivamente nas colunas verticais de baixo para cima. Então a gente vê aqui uma informação sobre a elaboração dos calendários dos maias. E para nós finalizarmos nossa aula, mais uma imagem aqui, ó, estão vendo? Os maias gostavam de estudar a astronomia, e nós temos nessa imagem da página 18 uma pirâmide, e lá no topo da pirâmide nós encontramos aí um observatório. Desse observatório, principalmente de noite, né, nas noites sem nuvem, os maias estudavam o movimento dos astros, faziam anotações, faziam cálculos, e por base dessas observações e cálculos, eles conseguiam elaborar seus calendários e conseguiam também prever chuvas, inundações e o melhor momento para eles produzirem, plantarem e colherem. Ok, minha gente? Então, o que nós vimos hoje? Nós vimos hoje algumas informações sobre o povo maia, um dos povos da América indígena. Então, meus queridos, essa é a nossa aula de hoje. Façam essas anotações, sempre revejam essa aula para que vocês possam acumular informações sobre esses temas, sobre o capítulo 1 que nós estamos estudando, e quando formos fazer uma atividade, uma avaliação, vocês estarem por dentro, ok? Na nossa próxima aula, falaremos sobre os Incas, ok? Tchau e até a próxima, se Deus assim nos permitir, ok? Assim, inscreva-se no meu canalzinho, porque toda vez que eu colocar uma aula, você vai receber essa notificaçãozinha no seu celular. Tchau e até a próxima. Fiquem com Deus.